Boa noite, gente. Tudo bem? Eu queria pedir para o pastor orar para a gente começar o nosso encontro desse mês. É um encontro um pouquinho diferente, mas a gente segue o padrão, tá bom? Fique em pé para a gente dar início. Vamos orar ao Senhor, né? Vamos orar para que o Espírito Santo de Deus nos oriente, né? Amém. Em tudo, as palestras, abençoe a vida das pessoas que vão participar, mas o nosso fundamento sempre é a palavra de Deus, não é? Então nunca nós vamos fugir daquilo que está escrito na palavra do Senhor. Vamos orar a Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui. Ó Deus, que o Senhor venha abençoar, Senhor Deus, dessa reunião. Ó Deus, que não é ao Senhor um culto de adoração, louvor, Senhor, mas é, Senhor Deus, uma palestra, é algo, Senhor, que é tão importante para as nossas vidas, e nós sabemos que o Senhor está preocupado conosco, que o Senhor está, Senhor Deus, querendo nos curar em todos os sentidos da nossa vida, Pai. O Senhor nos abençoe cada palavra, Senhor, que sair da boca dos seus filhos aqui, e que a bênção do Senhor esteja sobre nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Gente, como hoje nós temos uma convidada, então eu vou começar só me apresentando. Tem algumas pessoas, alguns visitantes que não nos conhecem, então eu vou me apresentar para que todo mundo saiba quem é quem, tá bom? Quem não me conhece? Quem não me conhece? Todo mundo me conhece. Meu nome é Juliette, eu sou psicóloga, sou atuante na psicologia. Esse ano eu completei 15 anos, não parece, né, com essa carinha, mas eu completei 15 anos de atuação, pretendo continuar aí se Deus quiser, amém? Hoje nós trouxemos uma convidada, a Maria Fernanda. Depois a Maria Fernanda vai falar um pouquinho para vocês, mas nós fizemos as contas ali. A Maria Fernanda foi minha paciente durante 5 anos. Ela mesma se deu alta, que fique bem claro, mas depois ela vai falar um pouquinho. Mas eu acompanhei, estava conversando com ela, acompanhei a Maria Fernanda do namoro até os gêmeos, que ela tem gêmeos, gente. Então, depois ela vai contar um pouquinho, mas só estou antecipando para que vocês já saibam quem é esta visitante que está conosco nessa noite, tá bom? Adria? Olá, boa noite, gente. Eu sou o Adrian, quem não me conhece, vou fazer igual a Ju. Eu sou psicólogo clínico, atualmente eu atuo em uma clínica lá na Vila Mariana, em São Paulo. Estou pós-graduando em TCC da Infância e Adolescência. A adolescência foi uma área que eu escolhi quando eu estava na faculdade, e no finalzinho eu também decidi que ia trabalhar com crianças, né? Então, atualmente eu trabalho mais com crianças, mas também atendo adultos e adolescentes também. Então, atuo há 1 ano. Então, nessa jornada da psicologia é bem recente, né? Porque já me formei, já comecei a atuar. A Julie foi, né, um exemplo na área da psicologia. Foi um dos motivos de eu escolher a psicologia, foi porque, né, a gente sempre conversou e desde então eu tô nesse mundo da psicologia. Então é isso, esse sou eu. Eu já? Eu sou a Marcela, sou psicóloga, acho que todo mundo me conhece, né? Não está dando para ouvir? Quê? Enfim. Mas eu me formei em 2023 e desde então eu atuo, né, oficialmente como psicóloga. Atualmente eu trabalho em uma escola de educação especializada, então, onde a maioria dos alunos são autistas, né, crianças e adolescentes, educação infantil e ensino fundamental. E eu faço atendimentos clínicos em consultório particular, então aí também tenho esse contato com a clínica.
Maria, pode se apresentar. Boa noite, eu sou a Maria Fernanda, como a Ju já falou, fui paciente dela, foi aí que a gente teve esse contato. Eu tenho 28 anos hoje. É verdade, hoje é meu aniversário da aniversário. Maria. Nossa, domingo passado eu entrei numa crise que eu achei que eu ia fazer 27, eu estava contando uma ideia errada, minha idade errada, mas é 28. Eu tenho 2 filhos, eles vão fazer 3 anos agora em dezembro, são gêmeos, idênticos. Depois você mostra uma foto deles, porque assim, não dá para não mostrar, entendeu? Coisa muito linda, todo mundo tem que ver. Sou casada com o Alisson, talvez alguns de vocês conheçam, ele é um dos pastores da Igreja Batista Missionária, que é conhecida também como a Igreja do Piva, do pastor Piva. Ele é pastor de jovens e adolescentes lá. E sou professora, inclusive professora da Valentina também, no colégio. Sou professora de inglês e é isso, acho que é isso. Bom, gente, né, como eu falei para quem estava aqui, que hoje falaríamos especificamente sobre depressão e ansiedade. A gente incluiu aí um burnout, se der tempo a gente conversa um pouquinho sobre ele. Tá? Então eu quero começar falando sobre depressão. Pode passar. Pela doença, pelos sintomas, porque o tempo corre, né? Então a gente precisa se adiantar. O que é importante, irmãos, a gente entender a princípio? Que, como nos outros encontros terapêuticos, eu sempre venho falando, né? Que nós somos corpo, alma e espírito. A nossa alma, ela não está flutuando por aí, né? Ela está em nós. E em nós, na nossa alma, no nosso eu, também habita Cristo, habita o Espírito de Deus. Mas, pelo pecado, por causa do pecado, a nossa alma, ela foi afetada. Ela foi afetada pelo pecado. E junto disso, assim como um corpo fica doente, a nossa alma também fica doente, né? E a depressão é uma doença da nossa alma. É uma doença das emoções, é uma doença da mente. A depressão, ela é uma condição, nós falamos que ela é uma condição clínica multifatorial. O que significa isso, né? Algo ser multifatorial? Que existem muitos fatores que fazem com que uma pessoa fique depressiva. Não é uma coisa só. Cada caso, é importante dizer que cada caso é um caso. Pode ser que, de repente, para o João, o que desencadeou uma depressão foi um luto, foi a perda de alguém, foi um desemprego. Mas, na maioria dos casos, a depressão ela nunca vem sozinha. Ela sempre vem acompanhada de mais de um fator. Até aqui, tudo bem? Ficou claro isso? E quais são esses fatores que podem desencadear depressão? Uma das coisas que eu acho importantíssima falar é que nós temos dentro de nós aí a nossa carga genética, né? Eu sou fruto de uma carga genética de pessoas que eu nem conheci. Vocês também, cada um aqui é. E a depressão, o primeiro fator é a genética. Se alguém na sua família teve depressão, isso quer dizer que 100% você vai ter depressão? Não, mas que você tem uma predisposição para desenvolver. Mas eu não conheço toda a minha linhagem. Eu também não, mas talvez você já ouviu falar, a minha mãe teve, a minha tia teve, minha família toda sofre de depressão. Então, é um sinal que você precisa ficar atento. Que pode ser que diante de alguma circunstância da vida, você possa também desenvolver. Então, um dos principais fatores é a genética, o nosso DNA, tá bom? Um dos outros fatores que podem também desenvolver, principalmente mulheres, mulher é uma caixinha de surpresa, né? A gente tem tanta coisa, a gente tem TPM, a gente tem desregulação hormonal, a gente tem menopausa, a gente tem puerpério.
E todas essas condições mexem muito com uma questão hormonal. E as questões hormonais, elas também podem desencadear processos depressivos. Uma outra coisa que pode desencadear, já falei, é um estresse prolongado. Hoje, com o mundo atual, alguns estudos, eles reforçam que o que mais tem gerado depressão na nossa década, nessa geração, é a exposição ao estresse prolongado. Esse estresse pode ser no trabalho, pode ser na família, pode ser a própria vida corrida que a gente tem. Qualquer pessoa que você pergunta na rua, como você está? Ah, estou na correria. Quase todo mundo está na correria. E essa correria produz um estresse. Trânsito é estressante. Quem trabalha o dia todo dirigindo? Uber, motorista de caminhão, motorista de ônibus. São professores que também têm uma carga e uma responsabilidade muito grande. Chefes, empreendedores, autônomos, pessoas assim, que não dependem de uma empresa para ter o dinheiro dela. Ela tem que correr atrás ali todo dia. Também são pessoas que que têm uma predisposição a ter estão mais predispostos aí à depressão. Então vocês viram que eu falei vários fatores? Não é uma coisa só, são vários fatores. Eventos traumáticos, então perda, violência, abusos, A gente não conhece a história de todas as pessoas, mas muito da depressão também está ligado a esses fatores. Certo? Tudo bem? Ficou claro? Vocês querem falar alguma coisa? Não, enquanto não. Tá tudo bem? Uhum. Uma questão que é importante a gente falar sobre a depressão é que quando nós falamos de depressão ou de qualquer coisa relacionada ao sofrimento emocional, nós estamos falando de um problema de saúde. Isso, irmãos, é muito importante ficar claro. Porque na igreja, de modo geral, ainda existe um tabu de que é demônio. E aí a oração, irmãos, ela é válida. Mas se uma pessoa está com, uma dor de barriga há muito tempo, aí vem na igreja, ora, mas o que é sábio a pessoa fazer também? Procurar um médico, um especialista. E com as doenças da alma, até hoje existe sim, a nossa igreja não, graças a Deus nós temos abertura, para falar sobre isso. O encontro terapêutico é uma prova disso, os nossos pastores sempre nos apoiam. E apoiam a igreja nesse sentido, mas ainda existe um tabu de que as doenças da alma, as doenças emocionais, são coisas do diabo. E o sofrimento emocional, a depressão, a ansiedade enquanto doença, é uma questão de saúde ou de falta de saúde. Tem uma falta de saúde e por isso é claro que o diabo, ele é sujo. Ele vai se aproveitar daquela fraqueza para causar mais desordem. Mas a gente não tem que atribuir a ele a causa de uma pessoa estar em sofrimento emocional. É dar muita corda para o diabo, E não é assim. A questão do sofrimento emocional é uma falta de saúde. Não é uma questão de demônio puro. Ele pode atuar? Sim, mas é importante que fique claro que é uma questão de saúde. E assim como existe um médico para tratar o corpo, os especialistas da saúde mental, eles estão aqui. Eu costumo falar que é a graça comum, de Deus derramada sobre nós. E quando nós não aproveitamos da graça, nós caímos em desgraça. E isso toca muito forte em mim, porque é algo que eu quero que você grave isso na sua mente. Quando nós não aproveitamos, quando nós não desfrutamos da graça que o Senhor deixou através dos médicos, através dessa graça comum, das possibilidades que nós temos hoje,
nós temos a tendência a cair, sim, em desgraça. Então, que caso você note, né, algum sintoma aí na sua alma que te faça pensar, será que eu estou com algum problema? Será que eu estou doente emocionalmente? Vou orar, vou buscar ao Senhor, mas também vou desfrutar da graça que Ele deixou enquanto profissionais. Amém? Posso fazer um comentário? Pode. Eu acho que isso entra para... É uma lógica que você pode usar para qualquer doença, né? Por exemplo, se você está com uma dor de estômago persistente, você pode orar por isso? Pode, mas você geralmente vou procurar um gastro para poder fazer aí algum exame para ver o que está acontecendo comigo. Então, é a mesma coisa, né? Se você percebe que você está tendo alguns sintomas, procure ajuda para entender o que está acontecendo com você. E da mesma forma que crente pode adoecer com um problema, né? Aí, como eu falei, no estômago, né? Como crente pode ter câncer, crente também pode ter depressão, né? E, enfim, qualquer outra doença mental ou transtorno. Eu falo isso por quê? Porque muitas vezes a gente tem como prevenir. Claro, existem os fatores de predisposição e tem fatores de proteção que ajudam sim a prevenir. Mas isso significa que você tem 100% de certeza que você nunca vai adoecer emocionalmente? Não, pode ser que em algum momento da sua vida você passe por algo muito difícil e isso aconteça. E as pessoas ao seu redor também, pode ser que em algum momento passe por algo difícil e isso aconteça, né? Eu gosto de falar de depressão, eu acho que é em geografia que a gente gosta de planalto, né? Planalto, no alto. E em geografia a gente também aprende a depressão, né? E a depressão em geografia, ela é o quê? Uma coisa funda, uma coisa lá embaixo. Eu gosto muito de fazer essa analogia com a depressão enquanto doença. Quando você está bem, quando você está no seu nível máximo da sua vida, de prazer, que está tudo dando certo, qual que é a nossa tendência? É olhar tudo de uma perspectiva positiva. A vida é tão boa, né? Tá tudo dando certo. E aí a gente reforça isso. Mas na depressão é tudo lá embaixo. Isso é algo que é importante a gente ficar atento como um sinal. Será que eu estou vendo tudo muito baixo na minha vida? Tá tudo muito... Na depressão é tudo muito sentido, sabe? A dor não é só uma dor, ela é dolorosa demais. É como se você visse tudo em preto e branco na depressão. A vida não tem cor. Aquilo que você tinha fazer, perde-se. É como se perdesse o sabor, sabe? Você não tem prazer em realizar. É realmente essa queda. Enquanto saúde, né? Enquanto cristãos, nós somos criados para sermos completos, mas o pecado ele trouxe essa ruptura. Então, nós temos essa ruptura em nós. Então, fiquem atentos, né? Acho que é importante a gente, se eu pudesse falar no todo, como que eu vou saber quando eu estou? Será que eu estou entrando num processo depressivo? Avalie se você está tendo essa queda de humor, essa queda de alegria, a dor está dolorosa demais, eu não consigo parar de pensar nessa dor que está acontecendo na minha vida, tudo perdeu a graça, perdeu o sabor. Até meses atrás, estar, por exemplo, com as pessoas que eu amo, com a minha família, era legal, mas agora não quero ver ninguém, quero ficar quieto. Você está vendo que está tudo para baixo, está tudo perdendo a alegria, está tudo perdendo o sabor. Você pode procurar ajuda. Todos nós podemos procurar ajuda quando a gente percebe essa queda. Ô, Ju, eu vi, inclusive, Vocês conhecem o Dizascope? Sim. E a esposa dele, a Val Gonçalves, ela teve um período depressivo, né? E ela falou uma coisa que eu nunca tinha visto, que ela não conseguia ver as cores das coisas. Sim. E eu não sabia que isso era, assim, verdade. Ela falou,
depois compartilhando, quando ela já estava bem, ela falou, agora que eu voltei a ver as cores como elas são mesmo. Então, ela estava tão fundo, como se fosse num quarto escuro mesmo, que ela estava no meio das pessoas, ela andava, ela vivia, mas ela não enxergava as cores de verdade. E é bem isso, a depressão ela traz esse sentimento de tudo tá sem graça, tá sem cor. Então, é um sinal que nós precisamos ficar atentos, tá bom? Alguém quer... Pode falar, né? Sim, Pode. claro. Alguém quer falar alguma coisa? Vocês estão tímidos, porque vocês falam. É verdade. Mas tá bom, vamos seguir. Júlia, só um comentário. Durante essa semana, né, ouvindo um relato de um filho que perdeu o pai, recentemente, inclusive, e ele conta, né, que o pai foi jogador de tênis muito famoso durante muitos anos, e quando o pai se aposenta, ele começa a ter algumas sensações, né, e ele a família identifica que ele estava entrando em depressão, mas o pai, né, essa pessoa, não conseguiu identificar ali. E é interessante porque o relato do filho, né, dizendo que em todo momento a família buscava ajuda, mas por falta de informação dele, porque era uma pessoa, né, era uma pessoa, vamos se dizer, chucra, né, não tinha o conhecimento do que era a depressão, enfim, não se cuidou, não procurou ajuda e se afundou. Então, é interessante a gente pensar que muitas vezes tem pessoas do nosso lado, né, que estão vivendo por isso, mas não conseguem enxergar. E o nosso dever, sabendo sobre isso, sabendo que a depressão, como funciona, é que ajude essa pessoa. Né, graças à família desse... Ele não morreu de depressão, né, ele acabou falecendo por uma outra doença, mas graças à família ele conseguiu ajuda, demorou durante muitos anos, e o filho relata isso, que foi um sofrimento muito grande, porque o pai não enxergava, mas a família continuou lutando. Então, é interessante que nós façamos isso, que nós possamos lutar também por aqueles que não acreditam e não dão valor para esse conhecimento do que é a depressão, enfim. É interessante, né? Eu estive pensando. Então, que você possa ser essa peça fundamental na vida de alguém que, às vezes, está passando por esse problema, mas não consegue identificar, ou demora para identificar. E aí, partindo daí, né, a gente já entra, o nosso tema é a resposta da igreja. Então, nós, como igreja, além da gente ter o conhecimento e saber se nós estamos, em determinado momento da nossa vida, em sofrimento emocional, nós também precisamos entender o que fazer quando algum dos nossos irmãos estiverem passando por um sofrimento emocional. Porque aqui, por exemplo, quem é técnico aqui da saúde mental, vamos dizer assim? Eu, a Adriana e a Marcela. Mas significa que só nós aqui na igreja podemos ajudar um irmão em processo de doença mental? Não. Não. Porque pode ser que, sei lá, vou dar um exemplo aqui, tá? Érica, ela está passando por um sofrimento emocional, mas ela não tem intimidade comigo, com a Adri, com a Marcela. Mas ela é muito amiga da Maressa. Então, ela vai se remeter à Maressa. Vamos pensar em alguém do louvor. Quem do louvor? Cacá. Cacá está em sofrimento emocional. Muito dificilmente Cacá vai vir falar comigo. Cacá provavelmente vai procurar quem? Wellington, Cauê, Ásia. Não é verdade? Dificilmente ele vai vir falar comigo. Alguém que poderia vir falar comigo, ou de repente uma amiga, ou mulheres, né, assim, mais velhas que a gente tem uma maior intimidade. Então, não são só os técnicos aqui, como igreja, como corpo de Cristo, que pode acolher. Você não vai tratar, tá, irmão? Pelo amor de Deus. Você não vai tratar, mas você pode acolher. Então, qual que deve ser a nossa resposta? Eu coloquei aqui algumas coisas que nós não devemos dizer. Presta atenção. Você escreve, você grava isso.
Coisas que nós não devemos dizer para quem está num processo depressivo. Primeira coisa, você não tem motivo para estar assim. Aí o irmão vai lá todo triste, desabafar com você. Mas você não tem motivo para ficar assim. Tem gente que está sofrendo mais do que você. Aí você pega uma história que você viu há não sei quantos anos atrás. Eu falar de fulano que perdeu mãe, perdeu pai, perdeu... Aí você começa a contar uma história, Jesus amado, que a pessoa fica até fica mais doente ainda. Isso é ingratidão. A depressão, irmãos, e o sofrimento emocional, ele não tem a ver com motivos. Às vezes a pessoa pode entrar num sofrimento emocional e tá tudo bem externamente na vida dela, mas algo dentro dela pode ser, como eu falei, uma questão hormonal, ou uma questão de perder a graça com a vida que está fora do prumo, não está alinhado, não está adequado. Então, algum irmão vir falar com você e você falar para ele, mas tem motivo para estar assim. Aí você fala assim, olha a sua família, você tem esposo, você tem filhos, você tem um emprego, você não está passando fome. Gente, não ajuda. Tá bom? Vamos combinar? Tá combinado? Você não vai falar isso pro irmão? Não ajuda. Não ajuda. Pelo contrário, a pessoa ou nunca mais vai te procurar ou vai sair falando mal de você. Aí você escolhe. Então é melhor ficar quietinho. Ou piora o processo dela. Né? Porque ela vai sair dali frustrada. Nossa, eu fui falar com o irmão, mas ele me contou a história de fulano, que é pior do que... É pra eu te... Deixa aí, só usa o microfone. Tá. Então, Eles desligam. não fale isso pro irmão, combinado? Primeira coisa. Segunda coisa que a gente não pode falar. Nossa, você está estranha com esse tratamento. De repente, a pessoa está tomando medicação, por exemplo. A medicação psiquiátrica, às vezes, deixa a pessoa mais lentificada. Pode ser que ela fique um pouquinho mais inchada, ou possa ser que ela emagreça muito. Aí o irmão sabe, de repente, que o outro está enfrentando um tratamento e fala para... Ou comenta, né? Nossa, fulano tá estranho, né? Você já viu? Está meio voada. Não tá legal, né? Tá estranho. Gente, não. Muito ajuda quem não atrapalha. Uma terceira coisa. Ô, Ju, ou ainda fala assim, toma cuidado que você vai começar a tomar remédio e você vai ficar viciado. Sim. Uma fala também. Gente, a gente ri, é verdade. Esse tipo de remédio, você vai ficar dependente o resto da vida. Aí dá exemplo de outra pessoa, É, né? porque Aí meu fala, tio fulano, do pai da mãe começou a tomar esse remédio, não ficou bem. E cada remédio, cada organismo, ele vai responder uma medicação de uma forma. Ou senão, eu já vi isso. Eu tomo fluoxetina. Dá fluoxetina lá para ela, mas, gente, calma. A fluoxetina dá certo para você, mas pode ser que para o outro não dê. Então, não vamos se automedicar também. Uma outra coisa que você não deve falar. Você está dando lugar ao diabo. Fulano está dando... Associar tristeza ao diabo. E aí a gente volta ao que eu falei. Ele se aproveita? Sim. Mas ele não é o Master Blaster causador das questões emocionais enquanto doença. Gente, está ficando claro? Tá bom. Ou você precisa se conectar com Deus. Gente, pelo amor de Deus. Sim. Pelo amor de Deus. Eu acho que isso é a coisa mais triste que uma pessoa em depressão pode ouvir. Você precisa se achegar a Deus. A pessoa já está ali. Triste. Sem cor. Não vê cor em nada. Muitos não conseguem orar. Não conseguem falar com Deus. Aí o irmão abençoado manda ele se conectar com Deus. Ele não está conseguindo se conectar com ele mesmo. Com a dor dele. Você não, né? Não vou jogar esse peso sobre vocês. Mas a gente pode causar um dano que é só da alma, vai vir para o espírito e vai se tornar um caos a vida do irmão.
Então, não fale para esse irmão que ele precisa se conectar com Deus. E aí eu coloquei aqui, como se isso fosse uma quebra entre a pessoa e Deus, sendo que Deus, ele olha para os abatidos. Ele olha para os fracos de espírito. Então, não é uma quebra. Muitas vezes, a pessoa em depressão, o que ela mais deseja, uma pessoa crente, né, em Jesus, Sim. o que ela mais deseja é estar perto de Deus. E uma pessoa que não conhece a Cristo, o que ela mais deseja é alcançar alguma coisa, se apegar a alguma coisa para se sustentar. Então, ficou claro que a gente não deve falar. A gente promete aqui que nós nunca mais vamos falar esse tipo de... Prometo a Gisele que você nunca mais vai falar esse Gisele. tipo de coisa. Oi, Julie, e só para complementar, no próprio consultório a gente escuta muitas histórias de pessoas, né, que são da igreja e que não foram mais, pelo menos eu já escutei, né, que não foram mais porque alguém da igreja colocou como falta de fé a depressão. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente acaba dando espaço, né, e dois problemas ali, porque além da pessoa já estar com aquele tratamento que é difícil, a pessoa ainda sai da igreja, que acontece muito, né? Então, a gente realmente precisa tomar muito cuidado com isso. Quer falar, Mara? É. É. Uhum. Eu acho que o principal é o fato de que estou reconhecendo alguma coisa, procure ajuda profissional. Para não cair no autodiagnóstico e no não tratamento. Por quê? O Google e hoje a IA, ela está aí para fazer um papel, né? Sim. Ela está aí para autodiagnosticar as pessoas. E tem gente, quem foi que falou para mim um dia, eu estou conversando com a IA, eu perguntei isso para a IA, ela falou isso e isso para mim. E foi daqui, viu? Olha eu. Foi alguém daqui, foi alguma das meninas que falou isso para mim. Mas é muito importante, irmãos, isso que a Marissa trouxe, realmente, ela usou uma palavra muito boa, que é perigoso. Por que o autodiagnóstico é perigoso? Porque você até como uma pessoa normal, você reconhece o sinal. Mas pode estar muito além, pode ter muitos outros fatores relacionados. Pode ser que você tenha passado por uma situação e aí desencadeou uma depressão. Mas também pode ser que você está com falta de vitaminas, com uma desordem, por exemplo, na tireoide, entrando na menopausa. Podem ter outros vários fatores que estão desencadeando uma depressão. Eu vou dar um exemplo para vocês, não tem a ver com ansiedade generalizada, mas eu já vou falar, porque senão vou esquecer. Aproveitando o gancho que a Marissa trouxe. Uma vez, lá na Praesp, eu estava atendendo, os últimos anos que eu atendi adultos. E aí chegou uma senhora para mim, encaminhada com ansiedade generalizada. O que trouxe a senhora aqui? Porque o médico tal falou que eu estou com ansiedade generalizada. O que a senhora sente? Eu sinto muita falta de ar, muita palpitação no coração, tal e tal e tal. Tá, a senhora já foi no cardiologista? Não, nunca fui. Então, assim, antes de eu dizer para a senhora que eu, profissional, antes de eu dizer para a senhora que a senhora está com depressão, eu preciso que a senhora está sofrendo de ansiedade generalizada, eu preciso que a senhora procure um cardiologista. Eu não vou atender a senhora nesse período. A senhora só vai retornar comigo pós-avaliação com o cardio. Combinado? Combinado. Ela foi e essa mulher nunca que me volta. E essa mulher nunca que me volta. E eu fui ficando tensa. Meu Deus, o que aconteceu com essa mulher? O que aconteceu com essa mulher? Um dia eu lá, almoçando, saindo do almoço.
A filha dela veio até mim. E eles eram crentes, depois é que eu fui descobrir. Nossa, Juliette, muito obrigada. Não é para mim não, tá, gente? Não é para minha glória, não. É só para reforçar isso que a Marissa trouxe. Mas por que? Eu nem sabia quem era ela. Minha mãe, a fulana, veio até você e ela estava se queixando, tal, tal. Naquela semana, naquele dia, nós fomos na UPA, porque a minha mãe estava muito nervosa, e ela estava tendo um princípio de infarto. A minha mãe teve que fazer uma cirurgia no coração. O médico falou que já era para ela ter feito essa cirurgia há muito tempo, mas para todo mundo que ela falava que ela estava com o coração acelerado e com falta de ar, falava para ela que ela estava com ansiedade. Gente, olha o perigo. Isso é muito perigoso. Então, e aí ela vinha tratando como que, vou no psicólogo. Ela já fazia terapia, tinha perdido o convênio e aí foi para o serviço público. Então, é muito perigoso isso. A pessoa estava ali para morrer, ter um infarto por conta de quê? De um autodiagnóstico, de uma falsa informação, e poderia ter acontecido o pior. Então, a palavra é essa, é perigoso, não façam isso, tanto no cristão como o não cristão. Né? Se você está ouvindo alguém ali, um amigo próximo, ou alguém veio de repente desabafar com você, seja acolhedor, mas sempre diga para ela procurar um especialista. Alguém que vai saber, de fato, conduzir ela neste processo. É isso? Eu posso acrescentar nessa resposta? Porque daí no começo você falou, a gente fala isso só para quem já é diagnosticado, né? Você falou isso, né? Pode falar. Eu também. Vamos se juntar para a gente falar bastante. Sim. Não, eu entendi. É porque às vezes a gente... Isso. Sim. Isso, sim. Então, a gente tem que ter esse olhar justamente. Às vezes a pessoa não tem ainda um diagnóstico, né? Mas ela vai chegar para você e vai falar essas coisas, como várias pessoas já vieram me procurar, e aí eu aconselhei espiritualmente, falei, olha, acho que também seria importante você procurar alguém, um psicólogo, um médico, para você conversar sobre essas questões. Porque o que acontece muito é que a gente também tem aquela coisa da frescura, né? Tipo, você está com uma frescura, isso daí, você quer chamar atenção. Nossa, com adolescente a gente ouve muito isso. Ele quer chamar atenção. Ou, por exemplo, né, o Setembro Amarelo é do suicídio, né? Então fala assim, mas quem quer se matar mesmo, não fica avisando. E avisa, tá? Pesquisas falam que pelo menos a pessoa que se suicidou de fato, ela no mínimo tentou 11 vezes. Antes de chegar, pesquisas atuais relatam isso. Então, houve sim um pedido, houve sim tentativas antes de fato, a pessoa fazer mesmo, fazer, né? Então, a gente não pode olhar isso e falar dessa forma, ou achar que, quer chamar atenção. Às vezes, de fato, ela quer chamar atenção. Mas se ela quer chamar atenção, tem um porquê disso, né? Tem um porquê desse adolescente, principalmente, né? Quando a gente está ouvindo os adolescentes, jovens, eles estão querendo chamar a atenção dos pais mesmo. Mas a gente não pode olhar para isso e falar, está querendo chamar a atenção, fica quieto. Não. As costas. A gente tem que estar querendo chamar a atenção, então eu vou te dar atenção, vamos conversar, vamos falar, né? Vamos procurar uma ajuda. Então, vamos observar, mesmo se a pessoa não tem um diagnóstico, não falar isso de que é uma frescura, ou de que ela está só querendo, né, falar que vai se matar, mas não vai se matar. Não, vamos ouvir de fato, né? E como, assim, de forma geral, né, não só o cristão, como que nós podemos ajudar? Então, aqui eu coloquei algumas frases, só para a gente se guiar mais ou menos. Quando alguém vir te procurar ou querer conversar com você, independente se ele é cristão ou não, como que nós podemos ajudar? Então,
um amigo, sei lá, né, veio desabafar algo com você. Então, por exemplo, às vezes, por exemplo, eu não sou muito, sei lá, da caminhada. Mas se eu vou desabafar com um amigo, e o amigo fala assim para mim, vamos tomar um cafezinho para você conversar? Eu vou me sentir super... Vamos comer? Gente, o Hélito, se um dia o Hélito tiver com dificuldade, chama ele para comer. Né? Se ele vier te procurar, chama ele. A Marcela, leva ela na padaria. Pronto, você sarou a alma dela, leva ela na padaria. Então, assim, como eu posso te ajudar? É estar atento, né? Às vezes, você caminha... Às vezes, mas se você chamar, sei lá, a Diene, ela vai querer conversar lá na academia, muito provavelmente. Caminhando. Cada pessoa tem um jeito. Então, assim, o que você pode fazer? Então, como eu posso te ajudar? Você quer conversar? Em que eu posso ser útil, né? Digamos assim. Ou você mesmo pode perguntar diretamente, como você acha que eu posso te ajudar? Você quer conversar? Quer ir na minha casa? Quer caminhar? Quer passear? Quer comer junto? Tantas coisas a gente pode fazer pelo outro para ser esse colo, ser esse afago na vida de quem está sofrendo emocionalmente. Uma outra frase. Gostaria de conversar sobre o que você está sentindo? Gente, pode parecer besteira, mas às vezes aquela pessoa nunca ouviu alguém sendo tão acolhedor com ela, perguntando para ela o que você está sentindo. Eu não sei se alguém aqui já teve esse prazer e essa oportunidade de falar para alguém, de fato, o que você está sentindo, o que passa na sua cabeça. É maravilhoso. E a terapia, ela é muito isso, né? Ela é muito esse lugar. Mas também, nem todo mundo vai ter acesso à terapia. Então, um amigo pode ser esse lugar. Um irmão pode ser esse lugar. Um passeio pode ser este momento. Então, estar pronto para oferecer às pessoas esse colo é muito importante. Uma outra frase, eu coloquei frases que eu costumo falar para os meus pacientes, tá? Às vezes eu falei para a Maria que eu fui olhar meus prontuários antes de vir para cá, e tem prontuário que eu coloco o que eu escrevi exatamente e como o paciente me respondeu. E aí eu coloquei essa última frase. Sei que você está sofrendo, mas tem algo que nós podemos fazer juntos? Porque pior que a dor do sofrimento é a dor da solidão. Obrigado. Não sei vocês, mas com certeza em algum momento da sua vida, da sua jornada, você se sentiu só. E se sentir sozinho é muito triste. Pior do que o sofrimento real que a pessoa, né, em determinado momento da vida sente. Por exemplo, vamos pensar em um luto. A pessoa já está sofrendo por perder alguém. Se não tem pessoas do lado dela para ajudá-la a lidar com todo aquele momento, o quão difícil esse sofrimento pode ser potencializado. Então, qual que é a resposta da igreja, tanto para o crente como para o não crente? Ser este lugar acolhedor, este lugar que abraça, que não julga, mas que está disposto. Às vezes, gente, a pessoa ela não vai conhecer o evangelho, a gente pegando a palavra e lendo, né, para ela. Mas muitas vezes ela vai conhecer o evangelho pelo colo, pela escuta que nós damos para essa pessoa. E é uma escuta, e isso eu falei no nosso primeiro encontro que nós falamos sobre comunicação, é ter uma escuta ativa. A pessoa está ali falando um problema dela para você, não fica, sabe, cortando. Ah, tá, aí você fez isso. A pessoa nem terminou de falar, você já está falando, deduzindo o que ela está querendo falar. Então, nós precisamos ter uma escuta ativa ao sofrimento. Porque quando nós temos uma escuta ativa ao que o outro está falando, a gente está demonstrando interesse. A gente está demonstrando que eu me importo com o que você está falando. Ou a pessoa vem falar com você, você está assim, Meu, isso é escuta ativa? Não é. Está demonstrando desinteresse. Então, nós precisamos ser esse tipo de gente, certo? Posso falar uma coisinha? Pode. Eu acho que a gente também... Tá dando para ouvir?
Eu acho que a gente também tem que aprender a ouvir sem... A gente arruma a solução para o problema dos outros muito fácil, sabe? Para o nosso problema é uma vida, mas para o dos outros, então a gente tem que parar de querer dar solução para o problema dos outros. Solução no sentido de, mas faz isso, mas faz aquilo. É só fazer tal coisa. Se fosse eu faria tal coisa. Eu sei que às vezes é para poder ajudar, mas a gente minimiza muito o sofrimento da pessoa quando a gente faz isso, né? Como se fosse assim, para mim é super fácil, eu daria um jeito nisso rápido. E não, quem está vivendo que sabe como é. Então, eu acho que a gente também precisa aprender a parar, sabe, assim, de solucionar tudo, de dar respostas muito simples para coisa que, para a pessoa, está doendo, sabe? Para a pessoa é difícil. E aprender a ouvir a partir do que a pessoa traz, não a partir de quem você é. Porque você faria tal coisa, mas a pessoa não vai ter condições de fazer. Então, vamos pensar juntos, o que a gente pode fazer, né? O que eu posso fazer para poder te ajudar? Ao invés de só, eu faria isso, eu faria aquilo, faz isso, faz aquilo. Sabe, é muito, muito básico, né? E oferecer ajuda para o outro, baseado na sua vida, no seu ponto de vista, como a Marcela falou, é muito superficial, porque o outro não tem a mesma vida que você. Né? E aí eu sempre volto nesse exemplo, é a mesma coisa de eu querer ter a mesma, sei lá, rotina que a Helena. Gente, a Helena tem 14 anos, eu tenho 38. Não dá, não tem como. É eu olhar a vida do outro, querer dar uma resposta para o outro, a partir do meu ponto de vista, a partir da minha vivência. Isso é desrespeitar o outro, porque cada um tem o seu histórico de vida, tem um padrão familiar, tem uma condição financeira diferente da minha. Então, nós precisamos respeitar esse espaço, respeitar esse outro, certo? Só para encerrar, eu coloquei aqui que é importante nós termos esperança realista. O que eu digo que é essa esperança realista? É olhar para Cristo não apenas como Cristo, Senhor dos senhores. Ele é Senhor dos senhores, soberano sobre todas as coisas, Criador e sustentador de tudo. Mas Ele também é alguém que olha para o nosso sofrimento. Ele não é um Deus distante e alheio ao sofrimento humano. Tanto é que Ele deixou o Espírito Santo. Tanto é que quando o anjo, vai lá falar com Maria, qual que é o nome de Jesus? Emanuel, o Deus conosco. Então, Ele é Cristo, Senhor sobre todas as coisas. Mas Ele é o Cristo que olha para o nosso sofrimento. E lá em Isaías 53 vai dizer que Ele é um homem de dores. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele entrou no sofrimento. Não vai dar tempo da gente ler mais lá, quando Elias está lá na caverna. Uma pergunta que Deus faz para Elias é: o que você está fazendo aqui? Eu acho isso tão profundo, porque o próprio, fica até arrepiado, o próprio Deus entrou no sofrimento daquele homem que pediu a morte e pergunta para ele: o que você está fazendo aqui? Se ele pergunta, é porque ele estava ali estabelecendo uma conversa, ele estava no sofrimento de Elias. Então, nosso Deus, o nosso Cristo, também olha para o nosso sofrimento. E aqui eu só coloquei sobre os amigos de Jó, que nós não temos que ser como os amigos de Jó. Eles eram muito bem intencionados. Quando você lê, acho que eu comentei com a Marcela uma época aí. Quando nós lemos o livro de Jó, eles têm resposta para tudo. Tudo que Jó tem ali do sofrimento, tudo que está acontecendo, os amigos de Jó vão lá e pá. Para tudo tem uma resposta. Mas Jó, de fato, Jó, ele nunca viu uma resposta para o sofrimento dele. Ele viu a razão. Jó viu Deus no sofrimento dele. E isso para ele bastou. Jó viu Deus no sofrimento. Então, no nosso sofrimento emocional, nas nossas dores mais profundas, nós temos a graça através de médicos, para não cairmos em desgraça. E nós temos um Deus que olha para o nosso sofrimento
não está alheio, e pode ser que ele pergunte para nós, o que você está fazendo aqui? O que está acontecendo com você? Porque no sofrimento ele também quer nos resgatar. Amém? Amém. Vai dar tempo? Não. A gente vai ter Gente, que não vai dar tempo. correr um pouquinho. Mas a ansiedade fica para o próximo encontro terapêutico, tá? Fica aquele gostinho. Por quê? Eu trouxe a Fernanda, porque a Fernanda, eu não trouxe ela para fazer propaganda de mim, tá? Que já tem gente pensando isso, não é? Mas eu falei aqui do ponto de vista profissional, técnico. A Fernanda veio aqui para falar um pouquinho do ponto de vista como paciente. Então, ela vai ter um tempinho aí. Pode falar bem de mim, tá? Brincadeira. Não tem nada a vontade. Mas ela está aqui para falar dela, do processo dela, como que foi, né, esse encontro, em que o tratamento ajudou, para quê? Para quebrar um pouco esse preconceito que às vezes nós temos. Eu faço terapia também, tá, gente? Que crente não pode procurar terapia, que psicólogo é do diabo, porque não é, eu sou de Deus. Eu também. E todos aqui são de Deus também. Amém? Sim. Então a Maria vai falar um pouquinho. Alguém quer falar alguma coisa? Eu. Tá. Vai ser Mas rápido. espera aí, deixa eu falar antes. Ah, tá. Perdão. Eu vou ler um salmo. Eu queria ler um salmo. Vocês sabem que eu não consigo, né? Vamos falar da Bíblia. Mostra esse livro também, é tão legal. Vou mostrar, calma aí. Vocês estão com a Bíblia aí no celular? Abre aí em Salmos 27. Salmo 31, desculpa. É um salmo longo, mas ele fala sobre o sofrimento humano. Davi aqui está desabafando. E eu quero ler com você. Posso ler? Se você não abriu, eu vou ler mesmo assim. Em ti, Senhor, me refugio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela tua justiça. Inclina os teus ouvidos para mim. Vem livrar-me depressa. Sê minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Sim, tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por amor do teu nome, conduza-me e guia-me. Tira-me da armadilha que me preparam, pois tu és o meu refúgio. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, Deus da verdade. Odeio aqueles que se apegam a ídolos inúteis. Eu, porém, confio no Senhor. Exultarei com grande alegria por teu amor, pois viste a minha aflição e conhecestes a angústia da minha alma. Não me entregaste nas mãos dos inimigos, deste-me segurança e liberdade. Misericórdia, Senhor, estou em desespero, a tristeza me consome. E aí eu queria frisar aqui. Olha que interessante o que Davi fala. A tristeza me consome a vista, o vigor e o apetite. A Bíblia já, falando sobre, né? Isso que eu falei inicialmente sobre a depressão muito antes. Então, o que a tristeza, o que a depressão ela faz? Essa tristeza profunda, ela consome o vigor, a vista e o apetite. Eu parei no versículo, agora o 10. Minha vida é consumida pela angústia e os meus anos pelo gemido. Falta-me a força devido à minha aflição, e os meus ossos se enfraquecem. Por causa de todos os meus adversários, sou motivo de ultraje para os meus vizinhos e de medo para os meus amigos. Os que me veem na rua fogem de mim. Sou esquecido por eles, como se estivesse morto. Tornei-me como um pote quebrado. Ouço muitos cochicharem a meu respeito. O pavor me domina, pois conspiram contra mim, tramando tirar minha vida. Mas eu confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu Deus. O meu futuro está nas tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Faz o teu rosto resplandecer sobre o teu servo. Salva-me por teu amor leal. Eu vou só ler até aqui. Faz o teu rosto resplandecer. A tristeza, ela abate.
mas o Senhor pode fazer com que o rosto dele resplandeça sobre nós. Eu vou fazer uma propaganda, se você puder comprar este livro, Salmo Terapia, ele é muito bom. Agora a Fernanda vai falar para a gente poder encerrar. Deixa eu falar rapidinho. Marcela. Mas vai ser bem breve, é a Bíblia também. Mas em 1 Timóteo 5:23, eu estava lendo, né, esse capítulo, e lá no final, Paulo fala assim para Timóteo: não beba apenas água. Uma vez que você fica doente com frequência, tome um pouco de vinho por causa do seu estômago. Então, olha que legal. Muito possivelmente aqui, o vinho era usado para tratamento aí de estômago, ou ajudava em alguma coisa. E aí, Paulo, ele não diz, né, ore pelo seu estômago, mas ele fala, toma um pouco de vinho, não bebe só água, porque o vinho vai te fazer bem nesse momento, né? Então, isso é importante para nós, enquanto igreja, para entender de que, olha, né, a oração é importante, Deus tem cura divina para nós, mas beba um pouco de vinho, né? No caso, procure ajuda, né? Se precisar, toma um remédio, porque isso vai te fazer bem. Amém? Amém. Então, quem teve uma outra vez que eu vim aqui também, num dia que a gente foi Setembro Amarelo também. Quem estava aqui, só para eu saber, quem lembra? Não, é pouca gente. Foi. Primeiro? Que legal. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história e os ensinamentos que eu tirei disso. Então, eu vim de uma família de ansiosos. Minha mãe é muito ansiosa. Meu pai tinha problemas com bebida, eles separaram, eu tinha 5, 6 anos. Depois de muitos anos, ele foi morar na rua até, usava drogas. Ele acabou falecendo morando na rua. E hoje assim, né, já faz alguns anos que eu olho para ele e eu vejo que provavelmente ele tinha traços depressivos também, né? Então, eu já venho dessa família, como a Ju falou, tem coisas genéticas também, e não só genéticas, mas sociais. De você viver numa casa onde as pessoas são ansiosas, as falas são ansiosas, né? Então, isso forma quem você é, né? E quando eu era bem novinha, eu devia ter uns 10 anos, começou a me dar um pânico da minha mãe morrer. Era literalmente um pânico mesmo. Então, eu chorava, eu ia para a escola, eu parava tudo que eu estava fazendo, eu começava a chorar, e eu pedia para alguém ligar para minha mãe para eu ter certeza que ela estava viva. Então, eu estava nesse estágio, assim. E eu lembro muito claramente, eu dormia numa beliche, assim, dormia meu irmão mais velho embaixo, eu dormia em cima, e eu estava dormindo, eu tive um pesadelo, que alguém estava correndo atrás de mim, da minha mãe, e aí eu acordei chorando, aí eu conversei com a minha mãe e eu falei para ela, eu queria fazer terapia, eu queria conversar com um psicólogo. E aí ela marcou, eu fiz terapia por um tempo, depois parei, e aí depois já mais velha, eu fui procurar terapia. Então foi 2018, eu tinha 21 anos. Ai, gente, eu sou de 97. Eu sou bem ruim de datas. Vocês entenderam aí, né? Faz uns anos já. 5 anos atrás, é 28? Enfim. Aí, muitos anos. Aí eu procurei terapia porque eu via... Eu ainda não tinha tido nenhuma crise, assim, muito forte, né? Pelo que eu me lembro. Você vai me lembrando aí. Mas eu tinha umas confusões. Eu achava que... Eu lembro dessa sensação que a minha cabeça ficava... Sabe quando a bolinha daquele jogo que você joga... Não é pimbolinha, aquele joguinho que você aperta a bolinha, faz... Eu sentia que minha cabeça ficava assim. E aí eu não conseguia sair daquilo. Então, eu falei, eu acho que seria bom eu procurar uma terapia. Nisso, a minha família é bem esclarecida, assim. Minha mãe é assistente social, então, essa coisa da terapia tal é bem tranquila. Então, eu fui procurar terapia, e aí lá descobri várias coisas, né? Fui conversando sobre as minhas questões. E eu acho que uma coisa legal de se falar é que eu fui para a terapia achando que eu ia resolver algo. Então, eu cheguei lá, e aí, depois de alguns anos já fazendo, eu falei para a Juliette, eu não aguento mais. Porque toda hora tem alguma coisa que aparece que eu tenho que resolver. Uma hora é a situação do meu pai, agora é a situação da minha mãe, aí depois o casamento, aí depois... não vai parar nunca. Não, não vai. Sempre vai ter alguma coisa. E só que o que eu queria? Dar um check na minha lista. Então, eu fui para a terapia e assim, não falei com essas palavras, mas eu pensava assim, bom, eu estou aqui
vamos conversar, porque eu quero saber o que eu tenho que resolver, tem que perdoar meu pai, tem que fazer isso, então tá bom, vamos fazer que eu quero acabar com isso. E eu sinto que o jogo realmente virou para mim quando eu entendi que não era isso. Porque eu estava sempre em busca dessa cura, dessa coisa de, tá bom, vamos resolver, acabou, vamos resolver, acabou. E não chegava nunca esse dia. Eu vou falar um comentário que eu já falei com ela. Teve uma vez que eu falei para ela assim, não sei se ela vai lembrar, eu falei, Maria, você percebe o quanto religiosa você é? Você tá no... Ela estava... Posso falar? Pode. Ela veio assim no nível de religiosidade tão grande onde... Juliette, é esse o meu problema. Tipo assim, você tem que resolver... E aí lá na igreja vai dar tudo certo. Porque eu sentia que isso me abalava com Deus também. Exatamente. Então, por eu estar em sofrimento, eu falo, não, eu não sou uma pessoa de Deus, ali, tá vendo? Eu não sou crente o suficiente, não acredito em Deus. Isso me dava essa crise. Então, eu falava, não, então eu vou resolver, porque daí eu vou ser uma crente exemplar, uma crente de verdade, né? E, gente, não é assim. Então, eu senti que o jogo realmente virou quando eu entendi que esse era meu espinho na carne. Quando Paulo diz que ele tinha um espinho na carne, eu acho que esse é meu espinho na carne. Eu tenho isso e, assim, provavelmente eu vou ter, para o resto da minha vida, assim, pensamentos ansiosos, essa tendência a ser ansioso, né? A ser ansiosa. E o que eu tenho que fazer? Eu não tenho que tentar resolver isso e apagar da minha vida. Eu tenho que aprender a conviver com isso. E, para mim, isso, assim, foi até hoje, assim. Porque depois eu tive filhos, tal, e quando eu fui ter filho, eu vou contar, eu vou para frente, depois vou para trás da minha história, tá? Vocês vão me acompanhando aí. Quando eu fui ter filho, eu ainda tomava remédio para ansiedade. Eu tomava estalopram, depois eu fui para fluoxetina, que é um remédio que eles mudam para quando você está grávido, né? E aí eu tomava remédio e aí eu pensava assim, olha, eu já tenho tendência a ter depressão e ansiedade. E no pós-parto, isso acontece muito, até com quem nunca teve depressão. Muitas pessoas têm depressão pós-parto, né? É difícil. Porque, imagina, você tinha lá os hormônios aqui, assim, grávida, e de repente faz... E aí muda tudo, né? Então, mexe muito com a mulher mesmo. E aí, eu me preparei emocionalmente. Eu pensava assim, bom, se eu já tenho essa tendência, provavelmente eu vou ter algumas crises, alguns momentos difíceis. E está tudo bem. Quando eu tiver esses momentos, eu vou pensar que está tudo bem, que vai passar, que isso não determina a minha vida e que eu estou vivendo um momento ali delicado e que depois vai passar. Isso mudou para mim de uma forma, porque aí eu não via mais o sofrimento como assim, até um inimigo, como alguém que eu tenho que combater, mas como algo que eu vou conviver com aquilo, vai passar e está tudo bem. Por quê? Eu pensava que eu ia ser louca. Literalmente, eu tinha essa palavra na minha cabeça. Quando eu tinha crise de ansiedade e depressão também, eu pensava assim, eu nunca vou conseguir ter um casamento saudável, porque a minha família não é crente, eu sou a única crente da minha família. E aí, eles são todas as minhas tias se divorciaram. É comum. Ou casamentos, quem está junto, é um casamento muito ruim. Então, eu pensava assim, bom, já tem esse histórico, aí eu já sou louca. Aí vai ser difícil eu ter um casamento saudável. Juro, eu pensava assim. Aí, como eu vou criar filhos? Eu não posso ter filhos, porque como eu vou criar filhos se eu sou doente mental? É verdade, é uma cobrança muito forte. Existem pessoas que não têm, talvez, essa cobrança, mas eu tinha muito. Eu não vou poder fazer isso. Como eu vou ser professora? Como eu vou viver? Aí, sabe assim, é só ladeira abaixo. É esse tipo de pensamento que vai só te levando lá embaixo, né? Então, e hoje eu sou casada, eu tenho filhos, graças a Deus tenho um casamento saudável como qualquer outro, temos muitos problemas, mas se hoje eu olho meu casamento, eu juro, eu tenho vontade de chorar, porque eu falo, é muito melhor do que o que eu tinha imaginado, porque eu nunca achei que eu ia poder viver isso. Então, voltando agora, eu fui fazer terapia, e aí eu tive um grande marco, que foi a minha viagem para a Dinamarca. Eu sempre tive um sonho de morar fora ou de fazer um intercâmbio. E aí eu consegui lá ir pela faculdade, eu ia estudar 6 meses numa universidade da Dinamarca. E aí, enfim, consegui, cheguei lá, eu estava bem.
não é, antes da viagem eu estava bem. Não, como tá? Tá tudo certo, tá tudo bem, estou animada. Eu passei uma catraquinha assim, ó, do aeroporto, quando você entra para o embarque. Falei, meu Deus, acho que eu estou passando mal. Comecei a me sentir mal. E dali, eu só chorava. Gente, eu só chorava. Eu tinha a sensação, vocês já assistiram Jogos Vorazes? Eu falo que eu tinha essa sensação de que eu estava presa numa ilha e as pessoas estavam muito perto de mim e eu não conseguia ter acesso a elas. E eu chorava, eu emagreci em uma semana porque eu não conseguia comer. E aí aquilo desencadeou e eu falei assim, olha, não dá, eu vou voltar. E minha mãe desesperada, não, vou ligar para sua psicóloga, você vai fazer uma sessão com ela, não sei o quê. Daí eu liguei para a Juliette não conseguiu me convencer. Não, eu vou voltar. E a única coisa que me fazia ficar tranquila é pensar que eu já ia voltar. No final das contas, 6 meses, eu fiquei uma semana, voltei, e aí voltei para a terapia com tudo isso, né? E aí eu pensava, gente, nossa, eu sou muito legalista. Sabe o que é legalista? É assim, eu obedeço, Deus me abençoa. Eu não obedeço, Deus não gosta de mim. E aí eu pensava assim, eu acho que Deus vai fazer meu avião cair. Juro, eu sou bem dessas, gente, ó. Se vocês forem conversar comigo, eu sou bem dessas. Eu falava, eu não sei, alguma coisa vai acontecer, eu vou voltar, vai dar errado. Eu pensava porque eu não achava que Deus ia me olhar e falar, eu quero ouvir o que você está passando, o que está acontecendo, né? Eu pensava que Deus só olhava para mim e falava, não acredito que você voltou. Com esse olhar de decepção, né? Então, eu tive essa crise, daí eu voltei, fiz terapia. Acho que 1 ano depois, eu tive uma outra crise também bem forte, que eu fui para um trabalho novo, que eu fiquei 1 mês e não conseguia. Eu entrava na sala de aula, passava mal, chorava. E aí, nesse dia, foi o dia que eu fui para o psiquiatra, que eu lembro que eu estava escrevendo na lousa, assim, os alunos conversando atrás. E aí, sabe quando parece que desligou, assim, ó. Aí, as lágrimas caíam, assim, ó. E eu falava, meu Deus, eu preciso ir embora. E aí era em Santo André, eu vim roendo todas as minhas unhas, de nervosa, assim, e chorando muito. E minha mãe também já tomava medicação e passava com um psiquiatra. Ela falou assim, você vai direto para o hospital e você vai passar com esse psiquiatra. Aí eu cheguei lá, eu lembro que a moça da recepção perguntou algo do tipo, eu nem lembro exatamente o que ela perguntou, mas ela perguntou, eu não sei por que ela está aqui, porque ela não pergunta isso, né? Eu não lembro o que ela me perguntou, só sei que eu não consegui responder. O Alisson estava do meu lado, eu só fiz assim, comecei a chorar. Eu olhei para ela e fiz assim, ó, e chorava. E aí o médico me olhou, tal, conversou comigo, e ele falou assim, bom, então a gente vai ter que entrar com uma medicação. Aí eu falei, eu não posso tomar uma medicação, eu tenho 21 anos. Aí ele, se você tivesse uma diabetes, você não ia tomar? E eu me achava uma pessoa super esclarecida, minha mãe da saúde mental, e né, eu estudei, eu sei o que é isso, mas tinha um preconceito, porque eu pensava, logo eu, tão perfeita, né? Tão de Deus, tomar uma medicação? Aí, enfim, né, deixei o preconceito de lado, fui tomar uma medicação, e aí todo o processo de entender tudo isso na terapia, e daí logo depois eu entendi que não era uma coisa que eu ia resolver e pronto. Tanto que eu parei de tomar o remédio foi ano passado, em agosto do ano passado. E nesse tempo eu tentei parar de tomar remédio, conversei, né, na terapia, conversei com o médico, falei, olha, eu acho que eu estou bem, vou tentar parar. E aí é muito nítido, assim, porque o remédio, ele foi uma bênção, porque eu sentia que eu estava mais equilibrada, assim, porque o que eu sentia é que estava tudo muito à flor da pele. Então, acontecia qualquer coisa, eu chorava muito, eu estava muito triste, tudo era demais para mim. E aí, quando eu tomei o remédio, eu conseguia passar por estresse, por situações que eu ficava bem, eu lidava bem. E aí, quando eu parava de tomar o remédio, sentia cair tudo de novo, falava, não, preciso tomar o remédio. Bom, deixa eu ver aqui, o que mais? Aí, eu entendi também, nesse processo todo, que para tudo tem um tempo, né? A Bíblia fala, tem tempo de chorar e tem tempo de se alegrar. Tem tempo de semear e tem tempo de colher. E que existem tempos na nossa vida que a gente vai sofrer e está tudo bem.
é para sofrer mesmo. Porque o sofrimento, os sentimentos, eles não são em si do diabo. Pelo contrário, Jesus tem sentimentos, Deus tem sentimentos. Você lê na Bíblia, Deus com raiva, Deus triste, Deus feliz, né? Não é verdade? Sim. Então, os sentimentos, eles são de Deus. Né? É o que a gente fala para as crianças, né? Tipo, você sentir raiva, tá tudo bem. Agora, o que você faz com essa raiva Exato. é que é diferente. Então, os nossos sentimentos, a gente tem que acolher eles. E aí eu entendi que tá tudo bem eu sofrer, né? Tá tudo bem eu estar por essa fase. E isso não me faz uma pessoa menos ou uma pessoa a mais. Porque também, quando nós estamos bem, não nos faz uma pessoa melhor do que os outros, né? Mas eu também entendi, e eu acho que também isso é uma dificuldade, às vezes a pessoa não tem um diagnóstico, mas vocês que estão na igreja, muitas vezes a gente aconselha pessoas, parece que a pessoa, ela não sai daquilo, né? Tipo, ela está há anos naquele sofrimento, naquela coisa, e você, vamos para frente, vamos. Você tenta ajudar ela, mas ela não vai. E eu falo que é como o povo no deserto, né? Quanto tempo era para o povo passar ali no deserto e chegar na Terra Prometida? Podia ser 40 dias, 30 dias, 40 dias, eles poderiam ter feito aquele caminho. Mas eles demoraram 40 anos. Então, ao mesmo tempo que o deserto e o sofrimento ele é importante, eu também não posso ficar lá curtindo aquele sofrimento. Ai, porque eu tenho uma depressão, ai, porque isso, porque aquilo. E aí você curte aquele momento, você fica agarradinho com ela e não quer soltar nunca mais. Então, a minha oração é sempre, Senhor, me ajuda a não ficar no deserto mais tempo do que eu preciso, nem menos tempo do que eu preciso. Então, eu quero passar por isso, eu estou aqui, eu quero aprender, eu entendo que é o momento, mas eu também não quero ficar aqui para sempre. Então, me ajuda a passar dessa fase, né? No joguinho, me ajuda a passar dessa fase. E, então, tem alguma coisa, quer alguma pergunta? Então, nessa minha trajetória, aconteceu, né, essas coisas, eu fui aprendendo isso, e aí, quando foi, minha última sessão foi 2023, né? A gente está em 2025. E aí, na verdade, a gente não ficou 5 anos seguidos, né? Eu fiz a terapia. Aí eu achava que estava tudo bem, mas eu sempre conversava com a Juliette, né? Não falava, tá tudo bem, é isso, acabou. E ela falando, não, acho melhor ficar. Não, foi um consenso. Falava, o que você acha? Teve vezes que ela falou, olha, acho que a gente pode fazer um fechamento, vamos continuar mais umas 4 sessões, umas 3 sessões, para a gente fazer um fechamento adequado? Tá bom. Então, eu parei umas 2, 3 vezes. 3 vezes. E aí, dessa última vez, eu achei que eu tinha compreendido todas essas coisas que eu falei para vocês, e aí eu estava bem. Eu queria continuar nesse período da gravidez, depois de ter filho, porque eu sabia que era uma fase difícil, então eu queria ter ali aquele escape, ali, aquela muleta, que é importante, a muleta, né, para quem está com o pé quebrado, porque às vezes a gente usa a muleta como uma coisa ruim, né, mas a muleta é bom para quem está com o pé quebrado, né. Você só não pode ficar com a muleta depois que o seu pé sarou, né? Então, e aí eu fiquei por esse tempo, e aí logo a Ju também teve filho. Enfim, aí foi tudo bem, depois eu fui ficando bem, e meu convênio mudou. E aí eu teria que voltar com o psiquiatra para pegar o remédio e tal. E aí eu naquilo já tinha falhado várias vezes meu remédio. Gente, isso eu não recomendo, tá? O que não fazer. Tinha esquecido várias vezes de tomar remédio. Mas eu percebi que eu estava bem. Então, eu falei, bom, meu convênio mudou, agora para eu conseguir passar com o psiquiatra vai demorar muito, eu vou fazer um teste. Já que eu já estou esquecendo que o desmame você vai, tirar um dia, tomar outro, né, ou tomar metade. Já que eu meio que já fiz o desmame, né, por essa minha falta de memória, que eu esqueci o remédio, eu vou tentar. Se não der certo, daí eu volto a tomar remédio. E aí eu fiquei sem o remédio, e eu percebi que eu sou uma pessoa chorona, que eu tinha esquecido que eu era. Porque o remédio, ele deixa você ali equilibrado, né? Cada remédio é uma coisa também, não vou falar os remédios, Sim. né? Cada remédio é uma coisa, mas o remédio que eu tomava, ele deixava você ali bem, naquela linha, né? Só que eu sou uma pessoa chorona naturalmente. Eu choro por tudo. Eu vejo a apresentação eu vejo o Globo Esporte, eu choro.
vocês terem noção. Eu vejo a história das pessoas e já fico, ai, que lindo. Aí eu choro. Então, quando veio essa coisa de volta, de que, nossa, eu estou chorando muito, estou muito emotiva, a princípio eu pensei, vou ter que voltar a tomar remédio. E depois eu fui entendendo que isso não me trazia aquela tristeza de afundar no poço, porque é diferente uma tristeza de uma tristeza depressiva, né? Como a Ju falou, a gente está lá embaixo. Então, eu fui ficando bem, e aí, enfim, até agora eu estou sem o remédio. E, graças a Deus, eu estou bem. Já teve momentos em que eu percebi que eu ia ficar ansioso, e eu acho que a terapia ajuda muito nisso. Porque vocês já viram aquela imagem de que a terapia é uma pessoa, tem duas pessoas assim se olhando, uma está toda cheia de nó, os fios cheios de nós, e aí quando ela fala, o terapeuta volta com a linha sem nó. Então, a terapia ajuda muito nisso, né? De você esclarecer as coisas, né? Trazer à tona, colocar cada coisa numa caixinha, porque a gente embola tudo, acha que tudo é uma coisa só. Por exemplo, eu nunca vou conseguir me casar, nunca vou conseguir ter filho porque eu sou doente. Então, vamos com calma, né? Aí na terapia você... Mas será que é isso mesmo? É isso que acontece, né? Então, e isso me fez entender também os meus gatilhos e os meus momentos. Então, eu estou vivendo lá a vida bem. Aí eu começo. Por exemplo, eu estou passando por um processo seletivo numa escola que eu sempre sonhei em trabalhar. Aí eu comecei a perceber, aí meu marido já tinha me avisado, né? Porque marido, gente, esposa e marido é uma bênção. Se a esposa e o marido falam alguma coisa que te irrita, é porque é verdade, tá? Anota esse conselho. Aí ele falou assim, olha, acho que você está pensando muito nisso, você está falando muito disso, vai com calma. Não é isso. Eu estou me programando, eu estou pensando, eu estou nos... Aí depois eu pensei, acho que é verdade mesmo. Aí você já vai ficando ansioso, e aí antes de ter uma crise, eu já me paro. Entendeu? Então a gente aprende a andar muito antes daquela linha amarela do trem, sabe? Então, não quer dizer que é para você ficar ali na beirada da linha. Dá uma afastada, vamos andar antes. Aí eu começo a sentir os meus gatilhos, começo a ver que eu estou ficando ansiosa, começo a ver que eu estou indo por pensamentos muito negativos, né? Aí eu já dou um passo para trás. E a terapia é muito importante, mas também, né, como estamos aqui na igreja, vocês sabem, caminhar com Deus é muito importante. Então, quando eu vejo que vai acontecer alguma coisa, a primeira coisa que eu falo é, Senhor, me ajuda. Eu preciso da sua presença, eu preciso do seu Espírito Santo falando aqui comigo, me guiando nos meus pensamentos, né? E quando vocês já ouviram falar de mudança de mindset? Já ouviram falar de mudança de mindset? Não? Quando a gente tem esse termo, né, do mindset, que usam muito em coaching, essas coisas, né, que você tem que mudar seu mindset, você tem que mudar sua mente. Não pensa mais desse jeito, pensa daquele jeito, né? É isso mesmo, né? É isso. Então, quando a gente fala de mudança de mindset crente, é o quê? Você abrir a sua Bíblia e ao invés de você falar coisas para você que estão aqui na sua cabeça, que são nossas, mas que muitas vezes também são do diabo, porque, como a Ju falou, o diabo vê a brecha e ele não vai ficar, ai, coitado, está com depressão, não vou atacar ele. Não, ele vai ver isso e aí é que ele vai atacar. Então, ao invés da gente pegar esses pensamentos e ficar agarrado neles, a gente precisa pensar, o que a Bíblia diz sobre isso? Então, quando eu começar a pensar, tá vendo, meu casamento vai falhar, tá vendo, eu tive essa briga, olha como eu sou essa mãe horrível. Aí, eu falo, não, o que a Bíblia diz sobre isso? Então, quando eu começo a me sentir mal, começo a ter pensamentos ruins, aí eu olho para a Bíblia, o que a Bíblia diz? Foi isso que Jesus fez quando ele estava sendo tentado no deserto. Então, quando ele ouviu o que o Satanás falou, o que ele falava? Sempre coisas que tinham nas Escrituras. Então, isso também é uma forma da gente mudar esses pensamentos, esses sentimentos. Então, você prega para você mesmo. Como você falaria para uma outra pessoa? Não, você é uma pessoa especial. A Bíblia diz sobre isso. Não, a Bíblia diz que Deus tem planos de vitória para você e não planos de maldição. Né? E a gente pode até colocar visivelmente esses versículos para a gente ir declarando vida sobre nós. E não morte. Porque os pensamentos, muitas vezes, que nós temos é de morte. Né? Então, eu acho que é isso, basicamente. Eu acho que entender que Jesus está nesse lugar de sofrimento, né? De que
Uma vez eu estava num evento e uma pessoa orou por mim. E aí ela falou assim, nossa, eu vejo você como se fosse numa sala bem grande, toda branca, e Jesus do outro lado, falando assim, vem. E aí você estava toda cheia de lama, e você falava assim para ele, não posso, eu vou sujar toda a sala. Né? E isso, de fato, é um pensamento que muitas vezes eu tenho. Eu não posso me aproximar de Deus dessa forma, porque eu vou sujar tudo. O que Deus vai falar para mim? E, na verdade, não é isso. Né? Na verdade, tudo que Deus quer é que a gente busque Ele. Né? E a gente não pode entrar naquela falácia de tipo, mas Deus já sabe o que eu estou sentindo, eu não vou falar. Mas, quando a gente fala, a gente estabelece essa conexão com Deus e esse relacionamento. Porque o que cura é o relacionamento com Deus. Porque você pode saber as verdades da Bíblia, mas você pode não ter relacionamento com Deus. Então, no próprio relacionamento com Deus, a gente acha cura e bálsamo quando nós precisamos. Né? E a Bíblia fala que Ele caminha com a gente até no vale da sombra da morte. No vale da sombra da morte. Então, quando a gente está ali, você ora, fala isso mesmo. Senhor, eu estou no vale da sombra da morte. E mesmo quando nós achamos que Deus não está ouvindo, ou você pode falar isso para Ele, não é um pecado. Quantas vezes eu já orei e falei, Senhor, eu não acho que você está me ouvindo. Para mim, eu falando, não falando, eu não sinto nada. Mas eu sei, na minha cabeça, apesar de eu não estar sentindo, eu sei que o Senhor está aqui. Então, pela fé, eu estou aqui orando. E eu peço sua ajuda. Né? E é isso, eu acho. Deixa eu ver do que eu anotei. Acho que é isso. Você tem alguma pergunta? Vocês vão abrir para perguntas? Assim, é só para que os irmãos escutem, né, o ponto de vista de uma pessoa cristã que fez um tratamento. Porque aqui, né, eu faço terapia, Marcela faz, Sim. Adrian faz, Mari faz, minha filha faz, muitas pessoas fazem, mas às vezes por ser de casa a gente fica meio com o pé atrás. Então, por isso que nós convidamos ela para trazer esse outro ponto de vista, de quem está do lado de cá. E só para reforçar algumas coisas, muitas vezes, irmãos, talvez, né, não sei se é o caso aqui, mas talvez você possa pensar, mas e quem não tem condições, né, não tem um convênio, não tem condição financeira de buscar uma avaliação para ver mesmo se está num sofrimento enquanto doença. Nós temos aqui em Ribeirão posto de saúde, CAPS, que trabalham com a demanda emocional. Então, talvez se você não tem um convênio bom ou condições financeiras para isso, existe um serviço público à disposição para dar suporte para quem está em sofrimento. Mas, agora aqui, falando, isso é para o cristão e para o não cristão, né? O tratamento é para todos. O princípio básico do SUS é que todos sejam atendidos. Mas agora, voltando aqui para nós, enquanto igreja, como eu falei, nós temos a graça de ter todos esses tratamentos, mas nós temos uma graça superior de um Deus que pergunta, como ele perguntou para Elias, né? O que você está fazendo aqui? Está atento ao nosso sofrimento? Está disposto a andar conosco no vale da sombra da morte quando nós estivermos passando por momentos difíceis? E tem uma frase de um médico que eu gosto muito, que é o autor desse livro. Ele fala assim, que toda emoção é um convite para oração. Então, toda emoção, não importa qual emoção seja ela boa, seja ela ruim, é um convite à oração, ou seja, é um convite a se aproximar desse Cristo, que é Senhor de todas as coisas, mas também é o Deus que olha para o nosso sofrimento. Amém. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Hoje a gente vai ter louvor, a gente nunca tem no encontro terapêutico. Hoje não teve dinâmica, a gente não teve a dinâmica, mas a gente vai ter louvor. Vamos, né? Fique de pé, vamos.